Sabe aquele documento que toda escola tem, mas que nem todo mundo entende o poder que ele carrega? Hoje, a gente vai fundo no Projeto Político-Pedagógico, o PPP. E olha, mais do que um monte de papelada, ele é para ser a verdadeira constituição da escola. É a identidade, o DNA, que diz para onde toda a comunidade escolar está indo. E vamos começar com uma certa honestidade aqui. Essa frase, ela poderia ser de muitos de nós educadores. É super comum, sabe? A gente acaba olhando para o PPP e pensando que é só mais uma formalidade, uma burocracia. Só que essa ideia, esse pensamento, é o que nos impede de usar uma das ferramentas mais potentes que a gente tem para transformar a educação de verdade. Essa é a imagem clássica, não é verdade? Um documento que a gente faz só para cumprir um prazo, que depois fica lá guardado numa gaveta, juntando poeira. A sensação que fica é que ele não muda nada no dia a dia da escola. Mas, e se eu te disser que essa visão não só está equivocada, como ela tira da escola a sua maior força? Bom, nosso papo de hoje vai ser exatamente sobre isso. A gente vai ver por que o PPP é muito mais que um documento, como ele define o tal do DNA da escola, quem é que participa dessa construção, como ele sai do papel e vira realidade e, o mais importante, por que ele tem que ser um organismo vivo que respira junto com a escola. Para a gente entender o poder do PPP, a primeira coisa é desmontar esse nome. Cada letrinha aí carrega uma parte fundamental da identidade da escola. É quase como decifrar um código que revela o propósito de tudo. Primeiro, projeto. Isso aqui já diz muita coisa. Não é sobre deixar acontecer, é sobre ter intenção. É a comunidade escolar, todo mundo junto, definindo o futuro que se quer e desenhando o mapa para chegar lá. É responder aquela pergunta: que escola a gente quer ser? Depois vem político. E aqui, muita atenção. A gente não está falando de política de partido, tá? O sentido é o da polis grega, da vida em comunidade. É sobre o compromisso da escola em formar cidadãos críticos, com ética, que participam da sociedade. É a escola se entendendo como uma força que transforma o lugar onde ela está. E por último, pedagógico. Aqui está o coração da coisa toda. É a decisão sobre como se ensina e como se aprende naquele lugar. Qual a visão sobre o aluno? Como a avaliação vai ser feita? Que tipo de metodologia vai ser usada? É isso que dá a assinatura única para cada escola. Agora, olha que interessante esse contraste. Do lado esquerdo, a gente vê um modelo antigo, aquele que um autor famoso chamou de caixa de ovos. Sabe, cada professor isolado na sua sala. O PPP nasceu justamente para criar o que a gente vê do lado direito, um modelo integrado, onde as decisões são coletivas e são as relações que constroem a estrutura, e não o contrário. E essa mudança de modelo, ela não é só uma ideia bonita, não. É lei. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a nossa famosa LDB, coloca a gestão democrática como um princípio que não se negocia. Ou seja, construir o PPP com todo mundo junto não é uma opção. É um direito da comunidade e um dever da gestão. Certo. Se a construção é coletiva, então quem são exatamente essas pessoas? Chegou a hora de conhecer o elenco que dá vida ao projeto político pedagógico. Essa imagem aqui mostra a ideia perfeitamente. Repara só como o estudante está bem no centro de tudo. Em volta não tem uma pirâmide de poder, mas sim uma rede de colaboração. Gestão, professores, famílias, funcionários, a comunidade, está todo mundo conectado. Todo mundo tem um papel essencial para fazer essa engrenagem funcionar. Vamos detalhar essa rede, então. Tem a equipe gestora, que articula tudo e lidera o processo. Os professores, claro, com todo o saber pedagógico. Os funcionários, que vivem o dia a dia da escola como ninguém. Os alunos, que são a razão de tudo existir. As famílias, que são parceiras essenciais. E a comunidade local, que influencia e é influenciada pela escola. E o espaço oficial, onde todas essas vozes se encontram, discutem e, o mais importante, decidem, é o conselho escolar. Ele é a democracia na escola tomando forma. É o lugar legítimo para as grandes decisões. E o conselho não é só para inglês ver, não. Olha a força que ele tem. Ele é deliberativo, ou seja, é ele quem aprova o PPP. Ele é consultivo, ajudando a gestão a tomar as melhores decisões. Ele é fiscal, garantindo que o planejamento e o dinheiro sejam bem usados. E ele é mobilizador, com a missão de trazer todo mundo para dentro da escola. É poder de verdade. A gente já entendeu o porquê e o quem. Agora vem a pergunta de R$ 1 milhão. Como? Como é que um gestor escolar pega essa teia complexa de vozes e ideias e transforma num plano que funciona na prática? Bom, aqui a gente tem um roteiro prático.
Tudo começa com um bom diagnóstico. Tem que ouvir a comunidade, analisar os dados, não dá para planejar sem saber de onde a gente está partindo. Depois, o papel do gestor é facilitar a conversa para definir a identidade, quem somos nós. Com isso bem definido, as metas são traçadas de forma coletiva. Daí, o plano de ação detalha o como fazer. E, fundamental, cria-se um ciclo de avaliação para que o plano não morra no papel. E vão ser realistas, né? Esse processo não é um conto de fadas. Ele envolve conflitos, disputas de poder, as famosas micropolíticas da escola. E quer saber? Tudo bem, a democracia é barulhenta mesmo. A grande habilidade do gestor é justamente saber mediar essas tensões e transformar o que seria um conflito em algo construtivo. Agora, vamos trazer isso para a prática. Imagina essa cena aqui, uma reunião do conselho escolar. Mas não para discutir coisas abstratas, e sim um problema real, concreto, que afeta a vida de todo mundo ali. Pensa nesse problema. Tá sobrando muita comida no refeitório. Sozinho, talvez o diretor pensasse em uma ou duas soluções. Mas no conselho, um aluno pode falar que o tempero não tá legal. Um pai pode sugerir fazer uma horta na escola. O funcionário da cozinha pode explicar o fluxo do preparo. Um professor pode propor um projeto sobre alimentação. Percebe? A solução completa só nasce dessa mistura de olhares. E isso tudo nos leva ao nosso ponto final, que na verdade é um ponto de partida. O trabalho não termina quando o PPP fica pronto e é impresso. É aí que a verdadeira jornada começa. Essa metáfora aqui diz tudo. Um PPP que virar quadro na parede da diretoria é um projeto que falhou. Ele precisa ser uma bússola na mão de cada educador, de cada gestor, de cada membro da comunidade. Um guia que a gente consulta todo dia para tomar decisões, para resolver problemas e principalmente para não perder o rumo que foi definido por todo mundo. Então, resumindo o nosso papo, o PPP é um direito garantido por lei. A força dele vem da participação de todo mundo. É ele que dá identidade e autonomia para a escola. E, quando é levado a sério, ele é a ferramenta mais poderosa que existe para transformar a realidade escolar. Para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Na escola que faz parte da nossa vida, o PPP é tratado como um ponto final, uma obrigação burocrática que a gente tem que cumprir? Ou ele é visto como um verdadeiro ponto de partida, o começo de uma construção que acontece todo dia e que transforma? A resposta para essa pergunta diz muito sobre o quão viva está a democracia nessa escola. Até a próxima!